Lucas e Marina sempre foram o casal que todos invejavam. Aquele tipo de dupla que fazia os outros acreditarem no amor verdadeiro, na possibilidade real de duas almas se encontrarem e caminharem juntas sem tropeços, sem dúvidas, sem o peso cinzento da rotina. Jovens bonitos e apaixonados de uma forma que parecia transcender o comum, eram como personagens saídos de um romance, feitos um para o outro desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez naquela tarde de primavera, 5 anos atrás, em uma cafeteria movimentada do centro da cidade. Ela tinha derrubado sua xícara de café ao tentar alcançar o açúcar, e ele, sentado à mesa ao lado, imediatamente se levantou para ajudá-la. Seus dedos se tocaram por acidente enquanto limpavam a mesa, e naquele instante fugaz, algo inexplicável aconteceu. Um reconhecimento mútuo, como se já se conhecessem de outra vida, de outro tempo. O sorriso dela iluminou o ambiente e o coração dele disparou de uma forma que jamais havia experimentado. 3 meses depois, já eram inseparáveis. Antes do casamento, viviam uma relação leve, repleta de companheirismo genuíno e sonhos compartilhados que pareciam possíveis, tangíveis, reais. Passavam horas infinitas conversando sobre o futuro. A casa que construiriam com varanda, voltada para o jardim, as viagens que fariam pelo mundo, começando pela Europa e terminando nas praias paradisíacas da Ásia, os filhos que teriam 2 ou 3 com os olhos dela e o sorriso dele. Planos de uma vida perfeita juntos, tecida com fios de ouro e promessas sussurradas no escuro. Os amigos viam neles um exemplo vivo de harmonia e respeito mútuo. Um casal que parecia à prova de qualquer tentação, de qualquer crise, de qualquer pedra no caminho. Quando anunciaram o noivado, houve lágrimas de alegria e brindes entusiasmados. Quando se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante, todos juraram que aquele amor era eterno, imune ao tempo e às adversidades que destroem relacionamentos comuns. 5 anos se passaram desde aquele dia mágico do casamento, e a relação seguia aparentemente intacta, sólida como rocha, brilhante como diamante. Continuavam saindo com o grupo de amigos de sempre, frequentando festas e clubes, sempre sorrindo, sempre de mãos dadas, sempre juntos como duas metades de um todo perfeito. A confiança era a base inabalável da relação. Ou pelo menos, assim Lucas acreditava com toda a fibra do seu ser. Ele nunca imaginou, nem em seus piores pesadelos, que aquela confiança pudesse ser quebrada, estilhaçada, pulverizada em uma única noite. Nada indicava que aquela noite de sábado seria o ponto de ruptura definitivo de tudo o que haviam construído com tanto cuidado ao longo dos anos. O dia havia começado como tantos outros. Lucas acordou com o sol entrando pela janela do quarto, iluminando o rosto de Marina enquanto ela dormia tranquilamente ao seu lado, e sentiu aquela gratidão familiar inundando seu peito. Como tenho sorte, pensou, como pensava todas as manhãs. Tomaram café juntos, conversaram sobre trivialidades, o vizinho que reclamava do barulho, a promoção que Lucas esperava no trabalho, o jantar que teriam com os amigos à noite. Marina estava radiante, usando aquele vestido azul que realçava seus olhos e fazia Lucas se apaixonar por ela novamente, como se fosse a primeira vez. Ela riu enquanto ajeitava o cabelo e ele se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço caloroso, beijando seu pescoço suavemente. "Te amo", ele sussurrou, e ela sorriu, respondendo com um "eu também", automático que não carregava a profundidade que aquelas palavras um dia tiveram. Mas Lucas não percebeu. Ou talvez não quisesse perceber os pequenos sinais que já se acumulavam, a distância quase imperceptível nos abraços, o olhar que às vezes se perdia no horizonte, a inquietação sutil que tomava conta dela quando estavam sozinhos por muito tempo. À noite, o casal estava no clube de sempre, cercado pelo grupo de amigos que os acompanhava há anos. A música era alta, pulsante, vibrante, preenchendo o ar com uma energia contagiante.
O ambiente estava repleto de gente bonita, de risadas altas, de copos tilintando, de vida acontecendo em sua forma mais intensa e efêmera. Lucas se sentia bem, relaxado, feliz ao lado de Marina, que conversava animadamente com as amigas, seu rosto iluminado pelas luzes coloridas que giravam pelo salão. Em meio à multidão, uma presença inesperada chamou a atenção de todos, como um raio cortando o céu escuro. Um jogador de futebol famoso havia chegado ao local, acompanhado de seu séquito de seguranças e amigos, atraindo olhares de admiração e comentários sussurrados por todos os cantos. Alto, musculoso, com um sorriso confiante que exalava charme e carisma, ele parecia dominar o espaço apenas com sua presença. Usava uma camisa branca impecável que contrastava com sua pele bronzeada, e seus olhos escuros varrem o ambiente com a segurança de quem sabe que é desejado. Em poucos minutos, após circular pelo clube sendo parado para fotos e autógrafos, ele se aproximou do grupo onde Lucas e Marina estavam. Havia algo predatório em seus movimentos, uma confiança arrogante de quem está acostumado a conseguir o que quer. Seu olhar encontrou Marina e permaneceu nela por alguns segundos longos demais. Ela sentiu o peso daquele olhar e, em vez de desviar, sustentou. Algo se acendeu nela. Vaidade, desejo, excitação, uma mistura tóxica que nublou seu julgamento. Para surpresa e desconforto imediato de Lucas, o jogador se aproximou diretamente de Marina, ignorando completamente a presença do marido ao lado dela. Com um sorriso sedutor que havia conquistado milhares de fãs, ele estendeu a mão e disse com voz aveludada: "Quer dançar comigo?" O que aconteceu a seguir destruiria Lucas de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Marina nem olhou para o marido. Não houve uma consulta silenciosa através dos olhos. Não houve hesitação. Não houve consideração. Ela simplesmente aceitou o convite de imediato, colocando sua mão na do estranho e sorrindo de um jeito que Lucas nunca havia visto antes. Um sorriso amplo, excitado, cheio de uma luz que parecia vir de algum lugar profundo e desconhecido dentro dela. Enquanto ela se afastava para a pista de dança, Lucas sentiu uma pontada aguda de desconforto atravessando seu peito como uma lâmina afiada. Um mal-estar inexplicável tomou conta dele, fazendo seu estômago revirar. Ele tentou racionalizar. Era apenas uma dança, afinal. Mas algo primitivo dentro dele gritava que aquilo não estava certo, que havia ultrapassado uma linha invisível, mas fundamental. A música começou, uma batida sensual, lenta, íntima, e Marina parecia hipnotizada pela presença do jogador, pelos olhos dele fixos nos seus, pelas mãos dele que rapidamente encontraram sua cintura com uma familiaridade inapropriada. Lucas observava da mesa, seu copo de uísque esquecido entre os dedos que começavam a tremer. Os amigos ao redor tentavam conversar com ele, fazer piadas, distraí-lo, mas suas palavras chegavam abafadas, distantes, como se ele estivesse submerso em águas profundas. Na pista, Marina e o jogador dançavam de uma forma que transcendia qualquer protocolo de civilidade. Dançaram a primeira canção, depois a segunda, depois a terceira, e a cada música que passava, seus corpos se aproximavam mais, seus movimentos se tornavam mais íntimos, mais provocantes. Eles riam juntos como velhos amantes reencontrados, se tocavam com uma intimidade que transbordava completamente os limites da amizade ou da cortesia. Cada movimento dela, cada gesto, cada sorriso direcionado a ele era uma punhalada silenciosa na confiança de Lucas, no coração de Lucas, na alma de Lucas. As mãos do jogador deslizavam pela cintura de Marina com uma possessividade que fazia os dentes de Lucas rangerem. Ela inclinou a cabeça para trás quando ele sussurrou algo em seu ouvido, e sua risada ecoou acima da música, clara e desinibida, como se estivessem sozinhos no mundo. Lucas via tudo isso, como em câmera lenta.
um filme de terror do qual ele era simultaneamente espectador e protagonista. Cara, relaxa, é só uma dança. Um dos amigos tentou consolá-lo, colocando a mão em seu ombro. Mas Lucas não conseguia relaxar. Cada fibra do seu ser estava tensa, alerta, em agonia. Ele conhecia Marina, conhecia cada expressão sua, cada maneirismo, cada nuance de seu comportamento. E o que ele via naquele momento era uma mulher que ele não reconhecia. Uma mulher seduzida, envolvida, perdida em algo que não incluía ele de forma alguma. Quando a música finalmente acabou, uma eternidade depois, Marina voltou à mesa radiante, com as bochechas coradas e os olhos brilhando com uma excitação febril. Ela foi direto para as amigas, falando rapidamente, gesticulando, rindo alto, completamente alheia ao olhar devastado do marido que permanecia imóvel como uma estátua de sal, o copo nas mãos tremendo visivelmente agora. Meu Deus, ele é ainda mais lindo de perto. Não consigo acreditar que dancei com ele. Marina tagarelava empolgada, e suas amigas respondiam com igual entusiasmo, todas falando ao mesmo tempo, perguntando detalhes, rindo, brincando. Lucas estava ali, a menos de 1 metro de distância, mas poderia estar em outro planeta. Ela não olhou para ele uma única vez. Ele tentou falar, abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa. Mas as palavras morreram em sua garganta. O que ele diria? Você me humilhou? Você desrespeitou o nosso casamento? As frases pareciam pequenas demais para a magnitude da dor que sentia, inadequadas para expressar o abismo que se abria dentro dele. Marina percebeu seu incômodo eventualmente. Era impossível não perceber, afinal. O silêncio dele gritava mais alto que qualquer palavra. Ela lançou um olhar rápido em sua direção, viu a expressão em seu rosto e, por um breve segundo, algo parecido com culpa atravessou seus olhos. Mas o momento passou tão rápido quanto veio. O orgulho, a vaidade e a euforia do momento a tornaram cega e surda para o sofrimento do homem que prometera amar até a morte os separar. Então, algo ainda pior aconteceu. Marina, ao invés de voltar para o lado de Lucas, ao invés de reconhecer seu erro e tentar consertar a situação, simplesmente se levantou novamente. Vou ao banheiro com as meninas. Ela anunciou para ninguém em particular e se afastou seguida de suas amigas, deixando Lucas sozinho naquela mesa, cercado por amigos que não sabiam o que dizer, como agir, como confortar um homem cuja dignidade estava sendo pisoteada diante dos olhos de todos. O tempo passava com uma lentidão torturante. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Marina não voltava. Uma angústia crescente tomou conta de Lucas, subindo por sua espinha como dedos gelados, apertando seu coração como um torno. Algo estava errado. Muito errado. Ele tentou beber mais uísque, mas o líquido desceu queimando, azedando em seu estômago. Tentou conversar com os amigos, mas sua voz saía estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Finalmente, não aguentando mais a incerteza que o consumia, Lucas decidiu procurá-la. Levantou-se da mesa com movimentos rígidos, automáticos, e começou a caminhar pelos corredores do clube. Passou pelo banheiro feminino, vazio de Marina. Passou pela área externa, nenhum sinal dela. A música pulsava nas paredes, mas tudo o que Lucas ouvia era o sangue batendo em seus ouvidos. Cada batida do coração, uma contagem regressiva para algo inevitável e terrível. Foi quando ele ouviu risadas vindas de um dos camarotes reservados no andar superior. Risadas femininas, conhecidas, inconfundíveis. Uma delas era de Marina. Ele subiu as escadas como um condenado caminhando para o cadafalso, cada degrau pesando 1 tonelada, cada passo uma eternidade. Quando se aproximou do camarote semi-aberto, o mundo parou completamente de girar. Lá estava Marina, encostada na parede do camarote luxuoso, beijando o jogador de futebol com uma intensidade que fez o sangue de Lucas congelar nas veias.
Não era um beijo acidental, não era um erro momentâneo. Era um beijo profundo, apaixonado, cheio de desejo e entrega. Os braços dela envolviam o pescoço dele e as mãos dele exploravam seu corpo sem qualquer pudor, deslizando por sua cintura, suas costas, suas coxas, tocando-a de maneira indecente, possessiva, como se ela fosse sua propriedade. Marina estava completamente entregue àquele momento. Aquele homem, aquele beijo, como se o marido que amara por 5 anos jamais tivesse existido. Como se os votos feitos diante de amigos e família fossem apenas palavras vazias levadas pelo vento. Seus dedos se entrelaçavam nos cabelos do jogador, e pequenos sons de prazer escapavam de sua garganta. Sons que Lucas conhecia intimamente, sons que um dia foram apenas dele. Lucas sentiu o chão literalmente desaparecer sob seus pés. Seu corpo inteiro entorpeceu, como se tivesse levado um soco devastador no estômago que expeliu todo o ar de seus pulmões. A sala girou, as luzes se embaçaram, sons se distorceram. Ele se apoiou na parede para não cair, sua respiração vindo em ofegantes curtos e desesperados. A imagem da mulher que ele amava mais que a própria vida se dissolveu diante dos olhos, substituída por uma estranha que ele não conhecia, não reconhecia, não entendia. Quantas vezes ele havia imaginado o futuro deles? Quantas vezes sonhara com os filhos que teriam, com a velhice que enfrentariam juntos, mãos enrugadas, entrelaçadas enquanto assistiam o pôr do sol? Quantas noites ele deitara ao lado dela, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo? Todas essas memórias, todos esses sonhos, todos esses momentos preciosos se estilhaçaram naquele instante como um espelho caindo no chão, irreparavelmente quebrado, impossível de remontar, sem dizer uma palavra. Por que palavras poderiam existir para aquele momento? Lucas se afastou do camarote com passos cambaleantes. Desceu as escadas segurando firme no corrimão, passou pela pista de dança onde casais se beijavam inocentemente, atravessou o bar onde pessoas riam despreocupadas e saiu do clube para a noite fria que o recebeu como um abraço cruel. O ar gelado atingiu seu rosto suado como bofetadas, mas ele mal sentiu. Estava anestesiado, em choque, operando em piloto automático. Encontrou seu carro no estacionamento, entrou com movimentos mecânicos e dirigiu sem destino certo, as ruas da cidade se tornando um borrão de luzes e sombras. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Lágrimas quentes, amargas, infinitas. Ele não tentou pará-las. Deixou que viessem, carregando consigo pedaços da sua alma destroçada. Acabou parando no hotel mais próximo. Reservou um quarto sem perceber direito o que fazia, respondendo às perguntas da recepcionista com monossílabos, assinando documentos que poderia estar vendendo sua alma ao diabo que ele não saberia a diferença. Subiu para o quarto impessoal e estéril, sentou na beira da cama dura e ficou ali, imóvel, olhando para as próprias mãos como se elas pudessem ter respostas. Lá, sozinho naquela caixa de concreto fria, Lucas revivia cada cena, cada gesto, cada sorriso dela naquela noite maldita. A forma como ela aceitou dançar sem hesitar. A intimidade com que se moveu contra o corpo de um estranho. A risada que ecoou quando ele sussurrou em seu ouvido. O beijo. O toque. A entrega completa. Não havia mais espaço para dúvidas ou perdão. Isso era o que mais doía. A certeza absoluta, cristalina, irrefutável. Não houve álcool demais, não houve mal-entendido, não houve coação. Marina escolheu aquilo. Escolheu conscientemente trair não apenas o corpo dele, mas a confiança, o respeito, os anos que passaram construindo algo que ele acreditava ser sagrado. O que o destruía não era apenas a traição física, embora essa fosse uma ferida que sangraria por muito tempo. O que o aniquilava era a falta de respeito. O fato de ela nem sequer ter olhado para ele antes de aceitar aquela dança. O fato de ela ter se importado mais com a validação de um estranho famoso do que com
Os sentimentos do homem que dormia ao seu lado todas as noites. O fato de ela tê-lo tornado invisível em questão de segundos. Lucas chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta ficar em carne viva, até seu corpo doer de tanto soluçar. Chorou pela morte do amor, pela morte da confiança, pela morte da versão dele mesmo que acreditava em finais felizes. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados visíveis através da janela suja do hotel, Lucas estava vazio, exausto, mas também, estranhamente, resoluto. Enquanto isso, de volta ao clube, quando Marina finalmente saiu do camarote, com os lábios inchados, o cabelo desarrumado e uma mistura confusa de excitação e culpa borbulhando em seu peito, ela voltou à mesa onde o grupo estava. O sorriso desapareceu instantaneamente do seu rosto quando percebeu a cadeira de Lucas vazia. "Onde está o Lucas?" ela perguntou, a voz saindo mais aguda que o normal, um primeiro fio de preocupação tecendo-se através da euforia que ainda a embriagava. Os amigos se entreolharam desconfortavelmente. "Ele saiu faz um tempo", respondeu um deles, evitando seu olhar. Parecia chateado. A ficha começou a cair como uma avalanche. Marina pegou o celular com mãos que começavam a tremer e viu as ligações perdidas que ela havia ignorado. 10, 15, 20 ligações de Lucas nos últimos 40 minutos. Mensagens que aumentavam em desespero. "Onde você está? Marina, por favor, responda. Preciso saber que você está bem. Estou preocupado. A última mensagem havia sido enviada há 20 minutos. Estou indo embora." O pânico tomou conta dela como uma onda gigante. Marina ligou imediatamente, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Ligou de novo, e de novo, e de novo. Nada. Mandou mensagem atrás de mensagem. "Amor, desculpa, não vi o telefone. Onde você está? Por favor, me responda. Estou indo para casa." Ela se despediu às pressas das amigas, pegou um táxi e foi para casa com o coração disparado, a culpa começando a perfurar a bolha de excitação que a havia envolvido. No caminho, tentou racionalizar, minimizar. Foi só uma dança. Foi só um beijo. Não significou nada. Ela amava Lucas. Aquilo não mudava nada. Mas quando chegou em casa e abriu a porta, encontrando um silêncio pesado e ameaçador, Marina soube que estava errada. Tudo havia mudado. Subiu correndo para o quarto, chamando por Lucas, esperando encontrá-lo dormindo ou acordado e bravo, qualquer coisa menos o que ela realmente encontrou. O armário dele estava aberto, com cabides vazios balançando suavemente. Roupas faltando. A escova de dentes dele sumida do banheiro. O carregador de celular que sempre ficava do lado esquerdo da cama, ausente. E sobre o criado mudo, dobrada com cuidado, uma mensagem escrita em papel que ela reconheceu como sendo do bloco que ficava na cozinha. "Respeito não se negocia, peça o divórcio." Marina sentiu suas pernas falharem. Caiu de joelhos ao lado da cama, segurando o papel com ambas as mãos, relendo aquelas palavras cruéis e definitivas 1, 2, 10 vezes, como se, eventualmente, elas pudessem dizer algo diferente. Mas não mudavam. Permaneciam ali, escritas na caligrafia familiar de Lucas, sentenciando o fim de tudo. Nos dias seguintes, Marina tentou contato incessantemente. Ligava dezenas de vezes por dia, sempre caindo na caixa postal. Mandava mensagens longas e desesperadas, implorando por uma conversa, por uma chance de explicar. Tentou justificar-se, dizendo que foi um erro, que havia se deixado levar pela emoção do momento, pela excitação de ser notada por alguém famoso, que não significou nada, que ela o amava e sempre amaria. Mas Lucas não respondeu. Nem uma vez. Nem uma palavra. O silêncio dele era mais ensurdecedor que qualquer grito. Marina foi até o escritório dele, mas a secretária disse que ele havia pedido licença por tempo indeterminado.
Ela procurou pelos amigos em comum, mas todos evitavam falar sobre o assunto, lançando-lhe olhares de pena e decepção que cortavam como facas. Foi à casa da mãe de Lucas, que a recebeu na porta, mas não a convidou para entrar, dizendo apenas: "Ele não quer falar com você, Marina. É melhor você respeitar isso." A palavra respeitar ecoou na mente de Marina com ironia dolorosa. As noites eram as piores. Deitada na cama que um dia compartilhou com Lucas, Marina era assombrada pela memória daquela noite. Mas agora, sem a embriaguez do momento, sem a adrenalina da atenção, a memória era apenas sórdida. O beijo que pareceu tão excitante agora parecia sujo, errado. O toque que pareceu lisonjeiro agora parecia invasivo. E o sorriso de Lucas, ou melhor, a falta dele, a perseguia como um fantasma. Ela reviveu aquele momento 1000 vezes, identificando todos os pontos onde poderia ter feito uma escolha diferente. Quando o jogador a convidou para dançar, ela poderia ter declinado educadamente. Durante a dança, ela poderia ter mantido distância apropriada. Quando ele sussurrou o convite para o camarote, ela poderia ter dito não. Mas ela não fez nenhuma dessas coisas. Em cada encruzilhada, ela escolheu o caminho da destruição. O pior era que ela sabia no momento, mesmo sob a influência da euforia, que estava cruzando limites. Houve um momento, logo depois do primeiro beijo, quando a imagem de Lucas passou por sua mente. Mas ela a empurrou para longe, escolhendo o prazer momentâneo sobre o compromisso de anos. Com o tempo, Marina enfrentou as consequências devastadoras do próprio ato. Perdeu não apenas o marido, mas também o respeito dos amigos que um dia os admiraram como casal perfeito. As amigas que estavam com ela naquela noite começaram a se afastar, incomodadas talvez pela própria cumplicidade silenciosa ou talvez apenas querendo distância do escândalo. A notícia se espalhou rapidamente pelo círculo social. Não porque Lucas tenha dito algo. Ele manteve um silêncio digno sobre tudo, mas porque havia outras pessoas no clube naquela noite. Testemunhas que viram a dança íntima, que viram Marina desaparecer com o jogador, que viram Lucas sair do clube com o rosto destruído. Marina se tornou o assunto das conversas, o exemplo do que não fazer, a história que esposas contavam aos maridos e maridos às esposas quando queriam enfatizar a importância da fidelidade e do respeito. Ela, que um dia foi admirada, agora era julgada. Cada olhar que recebia na rua parecia carregado de conhecimento e desaprovação. O jogador de futebol, que pareceu tão encantado naquela noite, desapareceu logo depois como se nada tivesse acontecido. Para ele, Marina foi apenas mais uma conquista em uma lista longa. Mais uma noite em mais um clube. Mais um rosto que ele mal se lembraria na semana seguinte. Ele não perdeu nada. Não sacrificou nada. Seguiu sua vida de glamour e fama enquanto Marina afundava nas ruínas do que ela mesma destruiu. Ela tentou entrar em contato com ele uma vez, em um momento de fraqueza e desespero, querendo talvez confirmar que aquilo tudo valeu alguma coisa, que não havia trocado seu casamento por absolutamente nada. Mas ele não respondeu suas mensagens. Ela não significava nada para ele. Assim como, naquele momento de insanidade, Lucas não significou nada para ela. Marina ficou sozinha, presa à lembrança torturante de uma noite em que trocou anos de amor genuíno por alguns minutos de vaidade vazia. A casa que um dia foi cheia de vida e risos agora era apenas uma caixa silenciosa, cheia de fantasmas. Cada canto guardava uma memória com Lucas. O sofá onde assistiam filmes abraçados, a cozinha onde cozinhavam juntos aos domingos, a varanda onde tomavam café da manhã conversando sobre sonhos. Os papéis do divórcio chegaram 2 semanas depois, entregues por um advogado frio e profissional. Marina os assinou chorando, cada assinatura parecendo arrancar um pedaço da sua alma. Não havia nada para contestar. Não houve briga por bens materiais. Lucas simplesmente quis sair da vida dela da forma mais limpa e rápida possível. Lucas, por sua vez, recomeçou do zero. A dor o acompanhou por muito tempo. Meses de terapia,
Noites insones, momentos onde a raiva e a tristeza se misturavam em um coquetel tóxico que ameaçava destruí-lo. Mas ele se recusou a deixar que aquela traição definisse o resto da sua vida. Com o passar dos meses, através de muito trabalho interno e apoio de verdadeiros amigos, Lucas aprendeu a valorizar o silêncio que manteve e a dignidade que preservou. Ele poderia ter gritado, poderia ter feito cenas, poderia ter espalhado detalhes sórdidos para qualquer um que quisesse ouvir, mas ele não fez nada disso. Apenas saiu, com a cabeça erguida, recusando-se a rebaixar ao nível da humilhação que sofreu. Entendeu? Através de reflexão dolorosa, mas necessária, que o perdão, embora possível e até desejável para sua própria paz de espírito, não obrigatoriamente implica reconciliação. Ele eventualmente perdoou Marina, não por ela, mas por ele mesmo, para se libertar do peso do ressentimento que o estava consumindo. Mas perdoar não significa esquecer, e certamente não significa voltar atrás. Ele mudou de cidade, aceitou uma transferência de trabalho que vinha adiando há anos e, lentamente, começou a reconstruir sua vida sobre fundações novas e mais sólidas. Fez novos amigos, desenvolveu novos hobbies, redescobriu partes de si mesmo que havia deixado adormecidas durante o casamento. E, embora a ferida deixasse uma cicatriz permanente, ele aprendeu a conviver com ela, a integrá-la em quem ele era sem deixar que o definisse completamente. 2 anos depois, Lucas estava em um relacionamento novo, com uma mulher que valorizava a confiança e o respeito tanto quanto ele. Ele não contou a ela sobre Marina imediatamente. Não porque quisesse esconder, mas porque não precisava mais usar aquela história como uma credencial de sofrimento. Quando finalmente contou, meses depois, quando a confiança entre eles já estava estabelecida, ele o fez com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. A ferida havia finalmente cicatrizado. Marina, por outro lado, continuou presa naquele momento. Teve alguns relacionamentos nos anos seguintes, mas nenhum prosperou. Os homens percebiam algo nela, uma tristeza profunda, uma culpa que carregava como uma cruz invisível mas pesada. Ela se sabotava inconscientemente, comparando cada novo parceiro com Lucas, e todos ficavam aquém. Não porque fossem piores homens, mas porque ela destruíra algo puro e verdadeiro, e agora tudo o que tocava parecia manchado por aquele erro original. Ela ia à terapia regularmente, tentando processar o que havia acontecido, tentando entender por que fizera aquelas escolhas. A terapeuta falava sobre necessidade de validação externa, sobre autoestima, sobre impulsos autodestrutivos. Marina ouvia tudo, concordava intelectualmente, mas emocionalmente continuava presa naquela noite no clube, congelada no momento em que tudo desmoronou. As amigas que permaneceram tentavam consolá-la, dizendo que ela precisava se perdoar, que todos cometem erros, que a vida continua. Mas Marina sabia que alguns erros são diferentes. Alguns erros destroem não apenas momentos, mas futuros inteiros. Alguns erros não merecem perdão fácil. Ela visitava a casa que um dia foi deles, agora vendida para uma família jovem com crianças pequenas, e ficava do outro lado da rua, observando as luzes acesas nas janelas, imaginando a vida que poderia ter vivido ali. Os filhos que poderia ter tido, os aniversários que poderiam ter celebrado, o envelhecimento conjunto que poderia ter compartilhado. Aquela dança, o que parecia apenas um momento trivial de diversão, uma distração inocente em uma noite comum, se tornou o símbolo eterno do fim. Uma dança de 3 minutos que custou 15 anos de história. Um beijo de alguns segundos que destruiu um futuro de décadas. Marina pensava nisso constantemente. Como algo tão rápido pode ter consequências tão permanentes? Como alguns minutos de prazer egoísta podem apagar anos de amor construído? A desproporção era quase cômica, se não fosse tão tragicamente real. Ela se lembrava de todas as vezes que Lucas a defendeu diante de outras pessoas de todas as noites
que ele segurou seu cabelo quando ela estava doente, de todas as manhãs em que ele acordou cedo para fazer café do jeito que ela gostava. Lembrava de como ele olhava para ela, com admiração genuína, com amor profundo, com respeito absoluto. E ela havia jogado tudo isso fora por quê? Por alguns minutos de atenção de um estranho? Por uma validação superficial de alguém que nem se lembrava do nome dela no dia seguinte? A verdade mais amarga que Marina teve que engolir foi que ela não traíra Lucas por não amá-lo. Ela o amava. Sempre amou. Mas naquele momento, ela amou mais a sensação de ser desejada por alguém famoso, de ser escolhida entre tantas mulheres no clube, de sentir-se especial de uma forma que a rotina do casamento havia deixado de proporcionar. E essa verdade era mais dolorosa que qualquer outra. Se ela não o amasse, seria mais simples. Poderia dizer que o casamento já estava morto, que estava infeliz, que buscou conforto em outro lugar. Mas não. O casamento estava vivo. Ela era feliz. E ainda assim, ela o destruiu. Por vaidade. Por ego. Por um momento de euforia que evaporou tão rápido quanto veio, deixando apenas destroços no lugar. 3 anos após o divórcio, Marina e Lucas se encontraram por acaso em um café no centro da cidade. Ela estava sozinha, tentando trabalhar em seu laptop, mas na verdade apenas olhando para a tela sem ver nada. Ele entrou acompanhado de uma mulher bonita que ria de algo que ele havia dito, seus dedos entrelaçados naturalmente. Os olhos de Marina encontraram os de Lucas, antes que ela pudesse desviar. Houve um momento de reconhecimento mútuo, uma fração de segundo onde toda a história entre eles pulsou no ar como eletricidade estática. Ela viu surpresa nos olhos dele, e talvez algo mais, compaixão talvez, ou apenas indiferença gentil. Lucas disse algo para a mulher ao seu lado, que assentiu e foi pedir na fila. Então ele caminhou até a mesa de Marina. Ela sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos, uma mistura confusa de esperança, medo, arrependimento e algo que poderia ser amor, ou apenas a lembrança fantasma do que o amor um dia foi. "Oi, Marina", ele disse, e sua voz era diferente. Mais madura, talvez, mais calma, sem a animação juvenil que costumava ter quando falava com ela, mas também sem raiva ou amargura. "Oi, Lucas", ela respondeu, e sua própria voz tremeu traidora. "Como você está?" "Estou bem", ele disse, e ela podia ver que era verdade. Ele parecia bem. Melhor que bem. Ele parecia em paz. "E você?" Marina não sabia como responder. Estava péssima? Estava sobrevivendo? Estava presa em um purgatório de arrependimento do qual não conseguia escapar? Em vez disso, ela apenas disse: "Estou seguindo em frente." Lucas assentiu, compreendendo talvez muito mais do que ela disse. Houve um silêncio desconfortável, cheio de todas as palavras não ditas, de todos os perdões não pedidos, de todos os futuros que nunca aconteceriam. "Ela parece legal", Marina disse finalmente, indicando com a cabeça a mulher que esperava na fila, lançando ocasionalmente olhares curiosos na direção deles. "É", Lucas disse simplesmente sem elaborar. Não devia explicações. Não devia nada. Marina tomou coragem de perguntar o que precisava saber. "Você é feliz?" Lucas a olhou por um longo momento, e Marina viu nos olhos dele algo que a destruiu completamente. Compaixão. Perdão até, mas também distância. Uma distância intransponível, como se ele estivesse olhando para ela através de anos-luz de espaço vazio. "Sim", ele disse suavemente. "Eu sou feliz." As lágrimas vieram antes que Marina pudesse controlá-las. "Eu sinto muito", ela sussurrou. As palavras que havia querido dizer 1000 vezes, mas nunca teve chance. "Eu sinto muito por tudo." Lucas colocou a mão gentilmente sobre a dela, apenas por um segundo, um gesto de perdão e fechamento. "Eu sei", ele disse. "Eu te
Perdoei, Marina. Espero que um dia você consiga se perdoar também. E então ele se foi, voltando para a mulher que sorria para ele, saindo do café de mãos dadas com ela, caminhando em direção a um futuro que não incluía Marina. Ela os observou pela janela, viu-os rirem de algo, viu a forma como ele olhava para a nova parceira. Não da mesma forma que olhava para Marina, ela percebeu. Melhor, mais maduro, sem a ingenuidade juvenil, mas com uma profundidade nascida de sofrimento superado. Marina chorou ali mesmo no café, entre estranhos indiferentes e o barulho de xícaras tilintando. Chorou não pela perda, essa já havia sido chorada 1000 vezes, mas pela aceitação final. Lucas seguiu em frente. Ela precisava fazer o mesmo. Anos depois, quando Marina finalmente conseguiu construir alguma semelhança de paz consigo mesma, ela pensava frequentemente sobre aquela noite. Não com a agonia dilacerante dos primeiros anos, mas com uma melancolia profunda e uma compreensão que só o tempo pode trazer. Ela aprendeu que o respeito é a fundação sobre a qual todo amor é construído. Sem respeito, o amor mais intenso desmorona como castelo de cartas. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim destruir tudo ao falhar em respeitá-lo. O amor sem respeito é fogo sem oxigênio. Pode queimar intensamente por um momento, mas inevitavelmente se extingue, deixando apenas cinzas. Aprendeu que nossas escolhas definem quem somos muito mais que nossas intenções. Marina sempre teve boas intenções. Nunca quis magoar Lucas. Nunca planejou trair sua confiança. Mas naquele momento crucial, quando teve que escolher entre a gratificação instantânea e o compromisso de longo prazo, ela escolheu errado. E aquela escolha definiu o resto da sua vida. Aprendeu que alguns momentos são pontos de não retorno. Há escolhas que fazemos das quais não podemos voltar atrás, palavras que dizemos que não podem ser desditas, ações que executamos que não podem ser desfeitas. Aquele beijo foi um desses momentos. Naqueles poucos segundos, ela atravessou uma linha que, uma vez cruzada, mudou tudo irreversivelmente. Aprendeu que a vaidade é um veneno silencioso. Ela não percebeu na época, mas seu ego faminto por validação externa havia corroído sua capacidade de julgamento. A necessidade de se sentir desejada, de se sentir especial, de se sentir escolhida, superou sua lealdade, seu amor, seu respeito por Lucas. E essa fome por validação custou-lhe tudo que realmente importava. Aprendeu que o perdão não apaga as consequências. Lucas a perdoou. Ela acreditava nisso genuinamente. Mas o perdão dele não devolveu o casamento, não reconstruiu a confiança, não reescreveu a história. O perdão libertou ambos da prisão do ressentimento, mas não desfez o dano. Algumas coisas, uma vez quebradas, permanecem quebradas mesmo após serem perdoadas. E, finalmente, aprendeu que ela teria que viver com suas escolhas. Não havia escapatória, não havia atalho, não havia forma de voltar atrás no tempo e fazer diferente. Aquela noite, aquela dança, aquele beijo, estavam gravados permanentemente na história da sua vida. Ela poderia crescer ao redor disso, poderia aprender com isso, poderia eventualmente encontrar paz apesar disso, mas nunca poderia apagá-lo. Marina eventualmente se casou novamente, com um homem paciente que conhecia sua história e escolheu amá-la de qualquer forma. Eles construíram uma vida quieta e estável, baseada em respeito mútuo e comunicação honesta. Ela nunca mais olhou para outro homem da forma como olhou para aquele jogador de futebol. A lição havia sido aprendida na forma mais dolorosa possível. Mas nas noites quietas, quando o marido dormia ao seu lado e a casa estava silenciosa, Marina ainda pensava em Lucas, no amor puro que eles compartilharam, na confiança inocente que ele depositou nela, no futuro que poderia ter sido deles. E nesses momentos, ela permitia-se uma tristeza suave, não pela perda em si, mas pela pessoa que ela foi naquela noite, jovem, tola, cega para o valor do que tinha.